Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte do jogo aberto e sim, a mídia se rendendo a grande vitória do Verdão para cima do Capivariano, 4-0, e a estreia de John Arias, que em 15 minutos mostrou o estrago que pode fazer com a camisa do Verdão. E a gente vai trazer também para você já o medo dos Tricas. Sim, o Cicinho já se borrando de medo de enfrentar o Verdão na semifinal. O Edu Dracena vai zoar muito e a gente vai fechar o vídeo ainda com o Arnaldo, que é tricolor, né? Pessoal lá do UOL Sport se tremendo de medo para enfrentar o Palmeiras na semifinal. Então tem muita coisa para a gente trazer aqui para você no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada! E agora sim, o Palmeiras classificado, sem dificuldades, bateu o Capivariano por 4-0. Teve 2 gols do Vitor Roque, gol do Andréas Pereira, estreia do John Arias e até o Sousa fez o dele. Dá uma olhadinha. A dupla Flaco Roque entrou em ação cedo, com pouco mais de 5 minutos. Cruzamento de Flaco, desvio e Vitor Roque não perdoou. Ajeitou, bateu, é gol! Pensa que o Verdão dominou durante todo o jogo? Nada disso. O Capivariano lutou. Em busca do segundo gol, Maurício cruzou na direção de Vitor Roque. O camisa 9 não chegou a tempo. Do lado da equipe do interior, Vinícius Popó teve chance de empatar. Mas Vitor Roque tratou de dar tranquilidade à torcida palmeirense. Marcou de novo, jogada que ele mesmo ajudou a construir. No fim, Maurício tocou para trás e o Tigrinho estava no lugar certo. 2 gols em mata-mata, convocação se aproximando. Por que não sonhar, né? É um sonho sempre jogar pela seleção, tive a oportunidade na última data FIFA, mas estou focado aqui, estou feliz aqui no Palmeiras e se vir uma convocação vou ficar muito feliz e orgulhoso. Segundo tempo começou com o Palmeiras administrando o resultado e com o Alan aparecendo bem. O garoto deu lugar ao reforço de peso. John Arias estreou debaixo de forte chuva. A partida esquentou na reta final. O estreante da noite mostrou que pode desequilibrar. Sofreu pênalti de balão. É um jogador que nos vai ajudar. Vocês viram a calma que ele tem e a forma como ele sacou o penalti. Não é? Mais que justo o penalti, e já estava, não é? Já não sei quantos jogos que não tínhamos um penalti, não é? Andrés Pereira cobrou e fez o terceiro. Seria o camisa 8 o novo batedor do time? Vai depender ali, ninguém tem esse egoísmo de falar quero bater, vai ser eu. Então a gente, quem vai estar bem ali, quem decidir, o Gomes, quem decidir ali em campo, que ele dá a ordem, a gente vai bater e tentar fazer o gol. Ele deu ordem pra você? Ele deu ordem pra mim e eu fiz o gol, então deu certo. Não parou por aí. Felipe Anderson deixou Sousa na boa. O paraguaio driblou o goleiro e fez o quarto. Chegou, arrumou, virou de frente pro gol, Sousa, gol! Um jogo difícil, contra um adversário que nunca abdicou de jogar, mas acho que no final a vitória foi justa. Embalado pela goleada, o Palmeiras chega pela 13ª vez consecutiva à semifinal do Campeonato Paulista. A equipe do técnico Abel Ferreira está crescendo no momento determinante da temporada. Jogos decisivos, jogos grandes, sempre é bom de jogar, é especial. E tá no Palmeiras não pode escolher jogo. Então o jogo que vim está preparado para ajudar o Palmeiras. Ainda sem poder contar com o Allianz Parque, a equipe comemora o desempenho em Barueri. Por aqui, são 8 jogos de invencibilidade neste ano. Façam o que fizeram hoje. Eu sei que vocês têm que fazer um esforço extra para vir nos ver aqui jogar, mas hoje o estádio estava espetacular, estava cheio. E isso ajuda muito, não só aquilo que é a tarefa do treinador, mas ainda a motivar mais os nossos jogadores para perceberem da responsabilidade que é representar o Palmeiras. Agora sim o debate tão esperado. Cicinho! É o seguinte, nem precisa ser taca, né? O importante é classificar, é passar, é já estar na próxima fase. E agora
reencontro com o Palmeiras. Está preparado, Cicinho? Boa tarde. Boa tarde, menina. Boa tarde, meninos. E preparado? Obviamente, porque no momento que o Palmeiras vai tomar uma grande... Olha pro Edu aí, hein? Ô, Cicinho, pelo amor de Deus. Em outros tempos, o São Paulo não estava tão bem. Vocês já sofreram, imagine agora. Tempo, Cicinho, pelo amor de Deus. Esperto foi o Corinthians. Empatou o jogo, passou nos pênaltis para não pegar o Palmeiras. Você quer falar do... Agora, já era antecipado, vamos falar a verdade, sem rodeios, é que o Palmeiras passaria pelo Capivariano, que até lutou, criou suas oportunidades, mas o placar final, uma goleada, o Vitor Roque aparecendo, o Andréas Pereira cada vez mais importante para essa equipe, e a estreia aos 32 do segundo tempo de John passaria pelo Capivariano, o Vitor Roque aparecendo, o Andréas Pereira cada vez mais importante para essa equipe, e a estreia aos 32 do segundo tempo de John Arias, que já foi lá sofrer um pênalti. Pênalti bem marcado pela Edna, na minha opinião. Ela marcou no campo, inclusive, não precisou do VAR, nada. Edu, e aí o Sousa, tão criticado por alguns torcedores, está começando a aparecer. O quê? O Sousa. Renata, na minha visão, assim, o Abel demorou em colocar o Arias. Ele tinha que colocar no intervalo já pra jogar. Até olha, o Edu, pra ganhar no Capivariano. Você tá igual o Everton. Mas é pegar ritmo, pra pegar entrosamento. Pô, colocar ele ao 32 do segundo tempo. E isso ainda que ele conseguiu fazer a jogada do pênalti, conseguiu ainda tomar vezes na bola. Agora, o Palmeiras jogou o suficiente pra ganhar, Renata. A gente não pode aqui comparar o Palmeiras com o Capivariano, com todo respeito aos atletas lá. O investimento, os atletas dentro do campo. Então, o Palmeiras fez o que tinha que fazer. Pelo investimento e classificou de uma maneira tranquila. Agora, eu acho e tenho a minha opinião que John Arias tem que ser titular no próximo jogo já. Já contra o Fluminense, o ex-clube? Titular já. Você já quer uma lei do ex, hein? Eu avisei aqui que o Abel não ia colocar ele titular nesse jogo. Eu falei, o Abel não colocou o Arias. Eu acho que na quarta-feira ele coloca. Bom, Arnaldo, tinha 72 combinações possíveis que ia dar São Paulo e Novo Horizontino. E uma que dava São Paulo e Palmeiras. Olha que dia que aconteceu, pá! São Paulo e Palmeiras. Ficou ruim pro São Paulo, apesar da boa vitória contra o Bragantino? Claro, o pior adversário para enfrentar é o Palmeiras como visitante, ainda sem torcida. Mas esse campeonato aí, vamos fazer o... Eu tava pensando, imagine o São Paulo com o enredo do Corinthians, né? O romance. Esse campeonato pro São Paulo tá uma coisa engraçada, né? Porque assim, a tabela da fase inicial começa com o Mirassol fora, tem os 2 clássicos fora de casa, né? Encerra com a Ponte Preta lá também, tudo sem torcida. E na hora do emparelhamento das quartas, o Bragantino, o time de Série A que caiu, já teve um emparelhamento anterior que foi desfavorável, né? O time da Série A que caiu foi o Bragantino em Bragança. Faca de bolo Puma, faca de bolo Puma. Mas, vamos combinar, o nível do desafio do São Paulo foi maior que dos outros grandes, inclusive que o do Corinthians. Sim. Né? O Bragantino não tinha perdido no campeonato, só tinha tomado 2 gols, só perdeu um jogo esse ano. O São Paulo não ganhava em Bragança desde 2019, desde que virou Red Bull. E o São Paulo fez um bom jogo, aliás, foi o único visitante a ganhar, porque o Corinthians empatou e ganhou nos pênaltis. Quando você joga um mata-mata ou um mata como visitante, não é simples, né? Você está jogando no campo... No caso, tem a torcida lá naquele cantinho ali, você tá vendo lá, né? E alguns infiltrados. Mas aí é aquilo, primeiro a se classificar o São Paulo, aí você só vai saber o adversário domingo à noite depois do jogo contra o Português e Corinthians e caiu o Palmeiras. É claro que é o pior adversário para se enfrentar, mas esse campeonato tem tanta diversidade que, quem sabe, né? É um desafio difícil, São Paulo já não ganha do Palmeiras há algum tempo. No campo sintético, por isso que eu trouxe a questão do Lucas. É uma questão, não é simples. Aconteceu exatamente a mesma coisa na edição passada do campeonato. O Lucas não foi ao Allianz na fase de classificação, assim como ele não foi a Barueri agora, no 3-1. E no mata-mata ele foi e estourou o joelho. Né? No jogo em que do pênalti do Vitor Roque, na semifinal, né? O Mikael caiu em cima do joelho, o Emiliano Martins, o joelho dele estourou e ele não conseguiu jogar o ano inteiro. Eu não acho simples essa decisão, sabia? Se ele não quiser jogar, não é fácil. Não ser no Allianz não é uma boa nesse aspecto, apesar de ser É a mesma coisa. É a mesma coisa, o mesmo piso.
E acho que aí, na verdade, assim, eu acho uma coisa é não estar plenamente confiante para jogar esse jogo. Outra coisa é não ir, como ele não foi. Isso eu acho inaceitável. Não ficar em casa. Não. Eu acho que ir, talvez, para o banco como uma opção, já que ele não consegue jogar bem no gramado sintético. Talvez o São Paulo tenha aí uma possibilidade, embora ele tenha perdido o Alan Franco expulso, de confundir o Abel. Vou jogar com 3 zagueiros ou vou jogar com 2 zagueiros? Vou jogar com um zagueiro ou vou jogar com o Lucas? Né? O São Paulo pode lidar com isso. O fato é que o São Paulo emendou mais uma vitória. O São Paulo estava, antes do jogo contra o Santos, a 1 ponto da zona de rebaixamento do Paulista. De repente ele ganhou. Santos, Primavera, Ponte, Bragantino. Ele só ganhou. Né? Tanto que ele ultrapassou o Corinthians na pontuação, que parecia ser uma coisa maluca. E a fase do time mudou, virou. Né? Assim como o Dorival que chora demais e quer reforço, o São Paulo também vai ter que jogar como visitante no Brasileiro no meio da semana, em Curitiba, certo? Também vai ter que viajar. Belo Horizonte, Curitiba. Quem começou... Aliás, o Curitiba ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte, né? Lá no Brasileiro. Então o São Paulo também tem esse dilema, porque ele começou bem na semana. Começou bem o Brasileiro, 7 pontos. Até agora jogou os 3 jogos do Brasileiro para valer e agora tem essa coisa. E não é qualquer time no final de semana, é o Palmeiras. Né? Acho que aí, além da questão Lucas, acho que vai voltar à tona a questão da arbitragem, certo? Nós falaremos disso. Qual será a escala de arbitragem? Vão colocar o Rafael Claus para apitar? Acho que imagino que sim, né? Não sei. Eu imagino que sim. Candançan. Ou mesmo a Daiane. Aliás, acho que a Daiane fez uma arbitragem tão boa e a nojeira do zagueiro do Bragantino foi tal, e a repercussão foi tal, que eu acho que a Daiane, numa das 2 partidas finais do Campeonato Paulista, ela vai estar. Ela tem que estar. Deverá estar. Ela deverá estar. Deverá estar. Mas não no São Paulo e Só uma coisa. Não no Palmeiras e São Paulo. Eu queria que você comentasse. Qual é a pior situação? Do Lucas ir jogar no gramado artificial ou do Carlos Miguel Aidar e do Casares ao sair da reunião do Conselho? Nossa. Para esses caras não vai ter paz mais, como diria o outro. Mas eu acho que a questão... Só voltar à questão da Daiane, eu só não acho que ela deva apitar Palmeiras e São Paulo, porque ela acabou de passar por um jogo do São Paulo. Então acho que isso não... Né, tem esse revezamento meio que natural das coisas. Até nesse aspecto, o Klaus apitou o Corinthians, então seria bom para ele apitar Palmeiras e São Paulo. Exato. É o principal árbitro, é o principal jogo. Né? Então eu espero que exista um bom senso. Lembrando que o árbitro da semifinal passada, o Flávio de Souza, nunca mais apitou os jogos do São Paulo, o que eu acho errado. O Flávio de Souza, que apitou nesse final de semana também, é o 2º melhor árbitro do quadro. Ele errou. Agora não vai poder mais apitar? Não tem ninguém melhor que ele, fora o Klaus. Então o Flávio de Souza está lá. Desde o pênalti Vitor Roque não apita jogo de São Paulo, não apita jogo de São Paulo. Enfim, essa vai ser uma questão evidentemente que vai surgir, porque nos últimos jogos entre São Paulo e Palmeiras teve de tudo. Inclusive no jogo do Paulista, o jogo do Lucas, foi o jogo do Flávio de Souza também, lá na semifinal ano passado, que o Palmeiras ganhou por 1-0. Danilo, vamos lá. Ficou bom pro Palmeiras? Arbitragem, tudo mais. Diga lá. Não, acho que pro Palmeiras o ideal seria pegar a Portuguesa, né? Nos confrontos desenhados depois ali, quando tinha Corinthians e Portuguesa, caso a Portuguesa passasse, ia ser Palmeiras e Portuguesa. Era o melhor cenário pro Palmeiras. Mas, já que vai pegar o São Paulo, acho que sim, o Palmeiras ele é favorito porque tem um time melhor, mas o São Paulo vem de um momento muito bom. Inclusive, mesmo antes, na primeira fase, o São Paulo teve chance de ganhar do Palmeiras quando jogou, inclusive aí nesse estádio, em Barueri. O Tapia acabou desperdiçando o gol, o Palmeiras foi lá e em 20, 30 minutos acabou resolvendo. Mas eu acho que é um jogo equilibrado, com o Palmeiras favorito, mas nada absurdo, não seria nada absurdo o São Paulo ganhar do Palmeiras num mata-mata desse. Agora, o Palmeiras tem dado alguns sinais de que pode jogar melhor, de novo, né? Claro, Capivariano é muito fraco, mas é o que eu sempre falo. Pegou o time fraco, passa por cima e não deixa dúvida, foi o que o Palmeiras fez, com alguns bons sinais. O Vitor Roque voltando a marcar, estava ali numa fase um pouco sem confiança. O Kelvin
dá para alguns sinais, porque o torcedor tem uma pulga atrás da orelha em relação à lateral direita do Palmeiras. O Kelvin começou a dar alguns sinais de que pode melhorar. Eu ainda acho o Palmeiras um time exposto, com Marlon e Andréas no meio de campo. Com a bola não tem o que falar. Marlon e Andréas se encaixaram, o Andréas está jogando muito, fazendo gol, participando de gol, um atrás do outro, dando assistência. Então o Andréas está numa ótima fase. O Marlon chegou líder do elenco, mas eu ainda acho que o time fica um pouco exposto. E você pegar um São Paulo e não um Capivariano é totalmente diferente. Você pegar, de repente, um Lucas, se vai jogar ou não, um Caleri, se vai jogar, Luciano, é muito diferente do que o Palmeiras ter enfrentado o Capivariano. Então acho que são algumas questões aí que o Palmeiras vai ter que considerar. E para acrescentar um pouco de pimenta nesse debate do sintético, né? Claro que o ideal, de novo, a gente sabe, a gente é todos nós aqui, não tem ninguém aqui que acha que o ideal seria ter sintético. Mas já que os clubes não se organizaram, já que a CBF não fez nada e tal, pô, quanto tempo? O Memphis jogou naquele gramado horrível do Atlético Paranaense. Foi lá e jogou. Já que os clubes não conseguiram fazer um debate, como que vai ser? O jogador pode optar por quando não jogar? É um mata-mata? Então, assim, eu acho uma questão dura também, porque os clubes não fazem nada. E fica lá os jogadores com tudo na janela. Então, também eu acho um ponto pra gente ficar de olho. É um jogo, né, Mauro? Não é um jogo qualquer. Um mata-mata, semifinal, São Paulo vai. Ninguém achava que ia cair, pode estar na semifinal. Não contar com o seu principal jogador é estranho, né? Mesmo sendo no gramado sintético e tudo mais. É uma questão da saúde do jogador, né? Eu não sei o que os médicos de São Paulo vão dizer, qual a propensão que ele tem à lesão no piso do plástico. Então, é muito difícil, digamos assim, dizer alguma coisa contrária. Se o cara realmente corre risco, você vai perder. Por causa desse jogo, você pode perder o jogador pela temporada inteira, ou quase isso. Não vale a pena. Não vale a pena. Seria uma loucura. Que vai de cada um. A grande questão é que, na verdade, só o Flamengo reclama do piso de plástico, né? Ninguém mais reclama. Todo mundo enfia o rabo entre as pernas, aceita essa bizarrice e ela continua. E há quem fica defendendo esse negócio ainda por cima. Não, porque não é melhor, porque tem muito... Não tem tanto piso ruim de grama natural no Brasil hoje, não. Já foi muito pior. Já houve uma melhora, tem que melhorar mais, pode melhorar mais, mas essa muleta aí, porque aquela coisa, por que esse estádio tem piso de plástico? Isso não dá para entender, gente. Esse estádio é administrado pelas empresas da presidente do Palmeiras. Dá para entender. Não dá para entender do ponto de vista lógico. Né? Tudo bem, é uma estratégia, mas vem cá, por quê? Qual o motivo? Porque, vamos lá, Belo Horizonte, por que tem piso de plástico? Tem tanto show assim no estádio do Atlético Mineiro? Não. Arena da Baixada? Questão climática, desculpa, pô. Na Europa os caras conseguem, Curitiba não consegue ter grama? Não dá, não cola também. Né? Agora, Chapecó, a mesma coisa. O Engenhão eles colocaram para ter show. Com o mesmo intuito, foi a mesma coisa que acontece no Allianz Parque, né? E no Allianz Parque por razões óbvias, né? Porque, como o Arnaldo diz, é meio estádio, meio casa de show. Mas foi construído assim. Foi um acordo que foi feito, né? E um acordo muito bom, porque o Palmeiras ganhou um estádio e não botou um centavo. Mas o preço a se pagar é esse. Então é uma questão complexa. É um problema é uma conveniência de alguns times e para outros é um problema e é uma solução ao piso de plástico e uma conveniência, né? Esse estádio de Barueri ter piso de plástico é inexplicável. Do ponto de vista esportivo, quero dizer. Certo. Não faz sentido. Agora, o que a CBF poderia fazer é criar algumas travas. Qual a justificativa que você tem para colocar piso de plástico? Não precisa dar justificativa, lá enfia lá e acabou. E sempre essa boleta bizarra de que a FIFA chancela, quando todo mundo sabe que ela chancela por conta de locais onde as condições climáticas ou até econômicas de times muito pobres aí é menos ruim, né? Ter isso aí do que um gramado sem condição. Tem jogo da Champions League até em piso de plástico, mas só em condições muito específicas. Não é o caso de nenhum desses gramados, pisos artificiais de plástico aqui do Brasil. Agora, o caso do Lucas, eu acho que é uma questão muito, muito pessoal, né? Dele, muito do clube, né? Dos médicos do clube. Eu não tenho dúvida, Maurinho, a afirmar, mas nenhuma dúvida, que é um direito inalienável do jogador se recusar a jogar no gramado sintético. Diante do fato de que isso que ele considera que o prejudica, diante do fato de que todos os atletas dizem que é um esforço muito maior do que para jogar em gramado natural, na idade que está o Lucas, com o risco de uma lesão que faça com que ele encerre a carreira, eu acho que ele tem todo o direito de dizer não, lá eu não vou, por uma questão de prevenção. Direito do trabalhador. Me dê as condições para exercer meu trabalho.
Do mesmo jeito que eu não trabalho sem capacete numa obra, construindo um edifício, um galpão, ou seja, ou não trabalho sem luva, se as minhas mãos correm risco, eu acho que o profissional de futebol tem todo o direito de dizer não vou, e o clube não tem o direito de exigir que ele vá. Deixa eu falar claro. Só uma divergência. Eu acho que o não vou, eu acho que ele tem que ser colocado entre aspas, não, né? Eu vou solidariamente, mas não vou jogar. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito dessa grande vitória do nosso Verdão. Todo mundo esperava, sim, uma classificação do Palmeiras, mas o Palmeiras foi lá e confirmou com um carimbaço de classificação para cima do Capivariano. Fato é que eu concordo com o Edu Dracena, poderia ter botado mais tempo o Arias, né, cara? Até porque ajudou muito a lotar a arena, foi a expectativa da estreia do Arias. E a gente viu que em 15 minutos o cara destruiu, né, cara? Que corte que ele deu pra cima do jogador do Capivariano. Eu, sinceramente, queria ver a conclusão do lance, cara. Corte que ele deu. Ia puxar mais pra dentro ali, eu acho que ele ia fazer o gol igual o Tigrinho fez no primeiro tempo, o primeiro gol. Ia ser mais ou menos naquela pegada. Quando ele puxou ali, ia vir um pouquinho mais pra dentro, ia chapar, ia fazer um golaço. Mas o Capivariano, né, o jogador, não quis deixar, né? Acabou sofrendo pênalti. Pra mim, tinha que deixar o Arias bater, sofreu. Estava estreando, poderia ter batido pênalti, mas enfim, o importante foi a vitória do Palmeiras e a estreia de 15 minutos só do Arias, mostrando que pode fazer muita coisa com a camisa do nosso Verdão. E aí, cara, os Tricas estão com medo, né, cara? Estão com medo que os últimos confrontos contra o Palmeiras, rapaziada, não dá para os Tricas. Tá virando já nosso freguês. Então, assim, a grande verdade, o São Paulo até vem num bom momento, mas o Palmeiras vem num momento muito melhor. A gente vai ter o jogo de quarta-feira contra o Fluminense para o Arias já se entrosar um pouco mais com o time. E, para mim, ele não entra como titular contra o Fluminense. Agora, contra o São Paulo, tem grande possibilidade do Arias entrar sim como titular e a gente resolver esse jogo logo no começo, já amassar o São Paulo. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa a sua risada aí também, já pro medo dos tricolores em enfrentar o nosso Palmeiras. Então compartilha com a gente aí tudo isso, é sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão, que todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação do nosso Palmeiras para você. Você que puder deixar o like e hypar o vídeo, ajuda demais o nosso trabalho. Cara, quando você hypa o vídeo, você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal, então eles acabam mostrando muito mais o nosso vídeo, o nosso canal para muito mais palmeirense. Então valeu, rapaziada, um grande abraço.